Saudações! Hoje vamos falar sobre éter. Eu escolhi 3 aspectos desta ideia. Bom, durante séculos a humanidade desconfiou do vazio, não apenas por medo do desconhecido, mas por uma intuição persistente. O nada absoluto não explica coisa alguma. Sempre que tentamos entender como algo surge, como algo se conecta, ou até mesmo como algo influencia outras coisas, sem contato direto, uma mesma ideia retorna com nomes diferentes. Essa ideia foi chamada de éter. Hoje, o éter é visto por muitos como um erro antigo da ciência, ou como uma palavra mística vaga. Mas isso só acontece quando misturamos níveis que nunca deveriam ser misturados. Nesse vídeo, eu vou defender o éter como substância invisível, nem como dogma espiritual. Vou fazer algo mais perigoso. Vou mostrar por que 3 ideias diferentes receberam o mesmo nome, e o que cada uma realmente tenta explicar. A metafísica, o hermetismo e a ciência. 3 corredores distintos. Um mesmo limite do pensamento humano. Para entender o éter, precisamos parar de perguntar se ele existe e começar a perguntar qual o problema ele tenta resolver. Então, o éter metafísico nasce de um problema lógico, não experimental. A metafísica não começa observando o mundo, ela começa perguntando: o que precisa existir para que algo exista? Se o princípio último da realidade é absoluto, imutável e uno, surge um impasse imediato. Como algo múltiplo, mutável e imperfeito pode emergir disso? Criar o mundo diretamente do absoluto gera contradição. Não criar nada torna o mundo inexplicável. É aqui que o éter metafísico aparece. Ele não é matéria, não é energia. E também não é consciência individual. Ele é um nível de mediação do ser. Um plano onde a unidade aceita diferenciação. A eternidade aceita sucessão. E a forma existe sem o peso. O éter metafísico não age. Ele permite que o agir seja possível. Também, ele não empurra causas. Ele garante continuidade ontológica. Sem ele, o universo vira um truque mal compreendido, ou um absoluto que se fragmenta, ou até mesmo uma matéria que surge sem fundamento. É aqui que está o ponto essencial. O éter metafísico não é uma hipótese opcional. Ele é uma exigência lógica para que o real seja inteligível. Ele não se mede, ele se deduz. Mas a metafísica resolve apenas a coerência do ser. Ela não explica como formas invisíveis produzem efeitos reais. Para isso, precisamos descer mais um nível. E agora vamos para o éter hermético. Já no hermetismo, não pergunta o que é o ser. Ele pergunta como a forma atua. Ideias não têm massa. Símbolos não têm peso. Intenções não ocupam espaço. E ainda assim, elas moldam corpos, sociedades e histórias inteiras. O éter hermético
surge para explicar a eficácia do invisível. Diferente do éter metafísico, este não é estável, ele é plástico, impressionável e retentivo. Ele funciona como um campo intermediário, onde padrões podem se registrar, se reforçar, se repetir. Aqui, forma é causal. Mas atenção, o éter hermético não viola leis físicas, ele atua antes delas se manifestarem. Ele não cria eventos, ele condiciona probabilidades. Por isso, o hermetismo fala em vibração, coerência e ressonância, 3 leis das 7 leis herméticas. Não como poesia, mas como modelo operativo. Uma forma mental persistente altera o campo onde possibilidades se organizam. Não por força, mas por padrão. É nesse nível que surgem conceitos como campos coletivos, egrégoras e formas pensamento, não como entidades sobrenaturais, mas como estruturas informacionais autorreforçadas. O éter hermético é o lugar onde a mente encontra a natureza sem precisar quebrar as leis da matéria. Até aqui, falamos de lógica e forma, mas a ciência entra com uma pergunta ainda mais desconcertante. E se o próprio nada tiver estrutura? Vamos para o éter científico. A ciência não matou o éter porque ele era falso. Ela o abandonou porque ele estava mal formulado. O problema nunca foi a luz, foi o status do espaço. Quando a física moderna olha para o vazio, ela encontra algo perturbador. O nada não é passivo. O vácuo, por exemplo, possui energia, sofre flutuações, obedece leis e sustenta campos. Na teoria quântica de campos, partículas não são coisas, mas são eventos, excitações temporárias de algo mais fundamental. Ou seja, o objeto é secundário, o campo é primário. Isso significa que a ciência moderna opera silenciosamente com uma ideia que cumpre a mesma função do antigo éter, mas sem chamá-lo assim. Esse éter científico não é substância, não define repouso absoluto e não é observável diretamente. Ele é a estrutura do possível. A pergunta que ele responde é brutalmente simples. Por que o nada não colapsa? Se o vazio fosse realmente nada, não haveria leis. Mas o espaço não é o palco, é participante. E agora vem a parte que quase ninguém faz corretamente. Os 3 éteres não competem entre si. Eles não se provam nem se refutam, porque cada um responde a um problema diferente. Recapitulando, o éter metafísico garante a coerência do ser. O éter hermético explica a eficácia da forma. Já o éter científico revela a estrutura do espaço. O erro comum é misturá-los, e o erro oposto é fingir que apenas um é válido. O éter não é uma coisa escondida no universo. Ele é o nome que damos sempre que percebemos que,
a realidade não funciona apenas por contato direto. Onde há continuidade sem identidade, influência sem força, ordem sem objeto, o pensamento humano cria inevitavelmente um conceito limitante. Chamamos esse limite de éter. Talvez ele nunca tenha sido uma substância. Talvez sempre tenha sido um espelho do ponto onde nosso entendimento encosta no desconhecido. E esse ponto continua exatamente onde sempre esteve. Pois bem, e depois disso? Para que utilizaremos este conhecimento? Precisamos saber disso? Continuaremos viver mesmo sem saber disso. Mas algo incrível acontece quando sabemos de algo. E nesse caso, o éter, compreender isso vai muito além do que um conhecimento a mais. É que a estrutura precisa se originar em alguma coisa para que a criação venha para o manifesto. Compreendendo isso, o indivíduo consegue perceber 3 máximas, por assim dizer, que é o pensamento, a presença e a fala. Você não pensará qualquer coisa, não estará em qualquer lugar e também não falará coisas vagas, pois compreenderá o poder do pensamento, o poder da presença e o poder da palavra expressada. A forma como manifestamos, criamos algo, ela obedece uma sequência. E esta sequência se tem por fim, digamos assim, a verbalização do pensamento. Quando compreendido, mudará a perspectiva, a visão que se tem da sua própria realidade. Enfim.